Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado por continuarem aí, força e honra. Como é necessário manter a trincheira aberta diante de tantas mentiras que o governo está contando sobre o caso da invasão de Ceuta? É uma atrás da outra, não tem fim. Desde aquela frase que ficará para a história de Marlaska, são coisas que acontecem, até a boia ridícula que Sanches colocou. Hoje temos mais informações. Talvez a mais importante delas seja que os serviços da Segurança Nacional, o departamento que depende da presidência do governo, apagou os relatórios da invasão de Ceuta. Os anteriores, aqueles que demonstrariam que avisaram a todos. Há um relatório datado do dia 11, lembrem-se que a invasão foi no dia 30 e há outro datado do dia 17, ou seja, tiveram muito tempo, quase 15 dias, para mobilizar o exército, para dobrar as forças da Guarda Civil na fronteira, para pedir explicações ao Marrocos. Não é verdade? Não. O que fizeram foi negligenciar sua tarefa por ordens de quem manda, o sultão de Marrocos. É preciso obedecer a quem tem a informação do Pegasus. O fato de o Departamento de Segurança Nacional apagar relatórios que comprovam que foram avisados é algo gravíssimo. E tenho certeza de que a juíza Maria Tardon, a juíza da Audiência Nacional que judicializou o caso, vai levar isso em consideração porque estão apagando provas. Apagando provas que poderiam acusá-los de crimes graves. Por sorte, há outros departamentos no mundo e na Europa que funcionam de forma democrática, não como aqui o governo espanhol. E há um relatório dos serviços de inteligência da União Europeia que confirma que a invasão de Ceuta foi planejada a partir de Rabat, que foi organizada pelo Marrocos, planejada por eles e, o que é pior, comunicada previamente ao governo espanhol. Ou seja, Marrocos realmente informou ao governo espanhol sobre o que iria acontecer e o que fez Sanches. Olhar para o outro lado, nada, deixar acontecer. Esse vazamento dos serviços de inteligência europeus demonstra a passividade proposital do governo, o que configuraria crime. Há 22 países da União Europeia que hoje estão pedindo explicações à Espanha. Por que não avisou? Por que não acionou um alerta internacional? Ceuta faz parte do espaço Schengen, é o passo prévio para pegar o ferry e chegar a Algeciras ou de avião a Málaga ou a qualquer cidade e invadir o resto da Europa. Quantos deles chegarão à Alemanha? Quantos à França? O problema não era espanhol, era europeu. E mesmo que negassem os relatórios do CNI que existiram, como vocês sabem, não poderão negar este relatório da União Europeia, que demonstra as mentiras de Sanches e Marlaska. Esses 22 países constatam que Sanches é uma ameaça direta para a segurança do espaço Schengen e que desarmara. Constatam 22 que Sanches ameaça a soberania de toda a Europa, não só da Espanha. Portanto, o relatório existe. Os daqui o destruíram. O próprio governo Paradel. Não só de Espanha. O relatório da inteligência da União Europeia, sim, permanece e seria prova de supostos crimes, sendo o principal deles o de traição. E, por sinal, diante da convocação do dia 15, é evidente demais. Rubem Pulido nos contou isso há alguns dias. A Guarda Civil está investigando essa convocação. É séria, é verdade. Eles querem entrar novamente por mar e por terra em Ceuta. Há um relatório da Guarda Civil que explica mais detalhes. Eles dizem a que hora se encontrar, em que lugar se reunir, como conseguir transporte. Existem rotas de transporte público das cidades de Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, Agadir e Tanger.
E até há um mapa com as estradas e os pontos onde a polícia marroquina poderia estar para fazer fiscalizações. É óbvio demais. A informação que recebemos da inteligência daqui da Espanha é que isso é uma armação feita pelo governo marroquino. Não se deixem enganar. Se no dia 30 de julho cerca de 100.000 pessoas conseguiram entrar em Ceuta, foi porque no Marrocos abriram as portas para elas, mostraram o caminho e os gendarmes coordenaram a operação por ordem do governo marroquino. Vimos inúmeros vídeos de como eles faziam isso. E se agora o próprio governo marroquino voltar a convocar pelas redes sociais para o dia 15, e ele impede? E age com firmeza, fecha as cercas e reprime com a polícia aqueles que tentarem. Ele vai aparecer para o mundo como se fosse o Salvador, aquele que evitou outra invasão, que ele não é responsável por nada. E vai ter gente que vai comprar esse discurso dele. Cara, Sanches é o primeiro que, mesmo com 100 pessoas entrando na Espanha, diz que não é coisa do Marrocos, que é coisa das máfias que traficam pessoas. Nunca se deve culpar quem tem os seus segredos, não é, presidente? Portanto, o que aconteceu no dia 15 não passa de uma peça de teatro, uma mascarada do governo marroquino para limpar sua imagem pública, para que pareça o que não é. Mas o caminho já está traçado e eles continuarão tentando e acabarão ocupando Ceuta e Melilla. Não tenha dúvida. E eles querem fazer isso com Sanches na Moncloa, porque assim é tremendamente fácil para eles. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Amigos, temos fontes no mundo todo e estamos nos ocupando e preocupando muito com aqueles que vivem em Ceuta. Não é para menos. A situação não terminou. Dizem que são 2.000. Mentira. Pelo menos há 10.000 ou mais que ainda estão lá. Pessoas ilegais, não só na porta do CIT, do Centro de Internação de Estrangeiros, mas também na floresta, escondidas. Continua sendo uma situação complicada. Vamos conectar com Ceuta com um dos nossos informantes confidenciais que nos ajuda a fazer o programa todos os dias. Como você está, David? Bom dia, Albert, tudo bem? Estamos aqui? Que praia linda estou vendo aí. Como se chama essa praia? Albert, aqui é a Praia do Trampolim. Já saiu em vários meios de comunicação. Aqui estão reunidos nesses últimos dias um grande grupo dos imigrantes do salto da semana passada, tá bom? Aqui se concentra muitos subsaarianos, tá bom? Não sei se o pessoal do Confidencial vê em toda essa parte da praia onde aponto, tá bom? Lá no fundo há um número enorme de imigrantes, principalmente subsaarianos, certo? Esses não, isso. Esses são os que não vão voltar porque nem sequer são marroquinos. Esses vão ficar de qualquer jeito, né? De fato, grande parte dos imigrantes que entraram voltou por vontade própria para o Marrocos, mas há uma grande quantidade deles, como você mesma comentou. Não são esses números que saíram oficialmente, são muito mais. A estrada e toda a área do campo externo às vezes estão minadas, tá bom? A região central está muito mais livre, mas como dá para ver, não sei se dá para ver direito, toda essa área da praia está com um grande número deles, sim? Claro, eles já estão vivendo aí há mais de uma semana, dormem aí, urinam aí, tomam banho aí. Se é que tomam banho, vivem de uma forma absolutamente desumana. Eles recebem algum tipo de vigilância? A polícia, a Guarda Civil está aí controlando ou não? Sim. De vez em quando estão os militares, a polícia local também fez muito pela cidade. Polícia Nacional, Guarda Civil, todas as forças de segurança se envolveram muito. Daqui queremos agradecer em nome de todos os cidadãos, pois todos nós estamos apoiando nossas forças, as forças de segurança do Estado. Dizer que, de fato, como o Albert comentou, a situação é totalmente desumana. Para mim, pelo que vi com meus próprios olhos, é a esplanada. Antes de recolher o carro, um carro abandonado, vários imigrantes estão usando como alojamento, usando o corrimão como varal para secar suas próprias roupas. Claro, é que não tem outro jeito. Olha, a convivência é muito difícil.
Realmente, quantos entraram, David? 8, 10 mil, 15 mil? O que se diz em Ceuta? Realmente não dá para saber os números oficiais, Albert, porque alguns dizem que foram 70 mil, outros dizem que foram 45 mil, 66 mil, mas realmente muitos vizinhos acreditamos que chegamos a 100 mil pessoas que entraram, portanto foram muito mais pessoas do que as que vivem aqui em Ceuta. E quantos ainda restam? Isso é o que me preocupa. Quantos ainda estão lá? Bem, a verdade é que da mesma forma não. Não confiamos nos números porque há muitos escondidos nos campos, em garagens. Bem, como você disse antes, realmente não podemos estabelecer um número oficial. São números estimados. Eu diria que ainda podem restar pelo menos 20 mil, mais ou menos. 20 mil, David, você tem ideia do que diz? 20 mil. Sim, bem, 20 mil, talvez um pouco menos. Oficialmente dizem entre 2 e 5 mil. Mas todo mundo me diz que, claro. Todo mundo me diz que há mais de 15 mil, ou seja, que esse número triplica a cifra oficial. Ei, a presença militar, dá para ver militares mesmo que não deixem eles agir? Eles estão nas ruas de Ceuta ou já não estão mais? É verdade que até ontem eu ainda estava vendo eles, tá? A questão é que, claro, hoje, por exemplo, hoje eu não vi nenhum, mas eles realmente estiveram passando por aqui todos esses dias. Eles estiveram, na verdade, até pouco tempo atrás, procurando e levando eles até as fronteiras. Hoje não os vi, mas isso não quer dizer que não estejam aqui. Só não encontrei com eles. Chegou a informação de que disseram para eles voltarem aos quartéis, que era uma presença puramente simbólica. Mas, pelo menos, eu acho que como vizinhos vocês gostavam de ver que havia algum militar de uniforme na rua. Isso dava segurança, né? Exatamente. Na verdade, tê-los nas ruas nos tranquiliza. Claro, isso nos ajuda um pouco a recuperar a normalidade, mas é verdade que estamos diante de uma situação bastante excepcional. Nessa situação, a presença deles, tanto dos militares quanto de todas as forças de segurança do Estado, até mesmo as locais, é verdade, realmente nos ajuda um pouco a lidar com essa situação. Ei, estou recebendo imagens do Mercadona de Ceuta com as prateleiras vazias. O que está acontecendo? Certo, eu não estive no Mercadona, meus pais foram fazer compras no Carrefour há alguns dias, principalmente na parte de pão, leite e outros, o pão estava totalmente em falta, tá bom? Então as pessoas, até mesmo o pessoal daqui de Ceuta, para evitar ter que sair para comprar, também estão fazendo estoque de alimentos, enfim. Ou seja, Tento, principalmente nos primeiros dias antes de... É terrível. os ceutenses tentam sair o mínimo possível na rua para não vê-los, para não cruzar com eles. Há uma grande parte da população que está tentando levar uma vida normal, porque, claro, não podemos continuar perdendo o que resta, a liberdade, né? Mas é verdade que nos primeiros dias tentou-se sair, recomendou-se que as pessoas permanecessem em suas casas. E, bom, agora as pessoas estão tentando levar uma vida normal, mas, claro, muitos ainda... Na verdade, há muitos que com certeza ainda estão evitando as ruas. Olha, e depois tem o drama humano. Quem vai à praia, essa praia linda onde você está, e toma banho quando pode, infelizmente, acabar encontrando um cadáver? Cerca de 100 pessoas morreram. Isso é terrível, não é? Sim, realmente é uma das coisas que mais nos dói, tá bom? Principalmente vindo de profissionais de saúde que eu vi aqui de Ceuta, sobre como no hospital acabaram atendendo pessoas já mortas. Deve ser uma imagem muito dura, essas pessoas devem ter sofrido muito vendo essa situação e, obviamente, os próprios migrantes sofreram demais ao terem que passar por essas situações desumanas. Na verdade, Albert, quero contar para você e para o público uma história que aconteceu na ladeira da minha casa. Esse vídeo já viralizou nas redes sociais porque é na Avenida de Lisboa. Outro dia, há alguns dias, um grande número de imigrantes subia com um companheiro em um cobertor verde, que a princípio eu vendo ao vivo, aquela pessoa estava totalmente rígida, com o rosto pálido, achei que tinha falecido, tá? Porque todos os grupos deles estavam cantando Allahu Akbar, louvando a Deus e tudo mais. E eu achando que aquele homem tinha falecido. Depois ficamos sabendo que ele tinha sofrido um ataque epiléptico, tá? Justamente nessas praias onde ele esteve, tentaram levá-lo para um centro médico. Mas, claro, depois aconteceu que a Polícia Nacional tentou dispersar o grupo, tá? E aquele homem acabou caído no chão.
Esse vídeo está circulando e, na verdade, eu vi isso ao vivo. Portanto, é verdade que o drama humano ali fica bem claro? É tremendo. Olha, David, sim, vocês ceutenses estão abandonados. Vocês têm consciência de que, se eles tentarem de novo, vão cruzar os braços novamente? Agradecemos muito a vocês. Lançon, ou por ele, sim. Na verdade, o termo que o Alberto usou, espanhóis de segunda, é claramente uma sensação e um sentimento que se tem aqui em Ceuta de forma geral. Sobretudo porque, claro, a atuação das autoridades, né? Sobretudo por não autorizar o estado de emergência nacional. A verdade é que muitas vezes a gente não entende porque se age assim, né? Então, claro, muitos de nós sabemos que estamos abandonados e essa é a raiva acima de tudo, mesmo sabendo que isso vai acontecer de novo. Principalmente é sobre o que tem sido dito nesses dias, sobre o dia 15, sobre o próximo dia 15, que esses influenciadores estão tentando convocar de novo para repetir a situação e ver o que acontece. Me disseram, e explicamos isso hoje, que essa história do dia 15 é uma manipulação do governo do Marrocos para dizer: olha como conseguimos parar isso. No fim das contas, não acho que vai acontecer nada no dia 15. Sabe o que é pior? Ontem, o presidente de Ceuta teve que pegar um avião e ir até Maiorca para ver o rei, porque o Sanches proibiu o rei de ir a Ceuta. Como vocês se sentem? Na verdade, sentimos indignação porque, no final das contas, nós nos sentimos espanhóis, fazemos parte deste grande país que nos representa e que corre em nossas veias. No final, o fato de que o maior representante do Estado não possa vir à nossa cidade para nos mostrar seu apoio realmente é indignante e muito triste. Certo, é verdade que não, pessoalmente não me surpreende, dada a situação e tudo o que estamos vivendo, mas é verdade que continua sendo decepcionante. Cara, sim, é decepcionante. Sim, quer dizer, ele foi para Damus no dia seguinte, foi para Valência no dia seguinte, para Ceuta nem deixam ele ir no dia seguinte. É muito triste chegar a esse ponto. Os ceutenses precisam prestar muita atenção ao que este governo está fazendo. Entendo que vocês já estão cientes de que foram abandonados e suponho que ninguém acredita nas desculpas de Marlaska e Sanches, não é? De que se tratava de máfias, de tráfico de pessoas, essas coisas que eles dizem. Ninguém acredita nisso, né? Sim, infelizmente sim. Há pessoas que acreditam nesses discursos. Sim, existe uma parte da população que acredita nisso. Na verdade, ligando com isso que você está comentando, quero denunciar aqui publicamente que Ceuta não está apenas vivendo a tensão da situação por causa dessa entrada em massa, mas também porque estamos tendo graves problemas sociais entre nós devido à polarização política. A cidade está muito tensa, nós, cidadãos, estamos muito tensos entre nós. Agora daqui, peço calma, que diante de situações difíceis como esta, por favor, mantenhamos a calma, que somos um povo que sempre foi dito que é da juventude, que por favor estejamos unidos, porque é isso que realmente precisamos. David, força. Sei que você é opositor, vai ser um magnífico funcionário do Estado, mas espero que com governantes melhores do que os que temos agora. Que vista eu tenho da praia? Deixa eu ver, porque eu não pisei na praia o verão inteiro, por favor. Vou sair de férias para a cidade, isso é maravilhoso. Aqui esperamos você de braços abertos, Albert, quando você quiser. Obrigado, amigo. Um abraço. Um abraço bem forte. Um abraço, David. Tchau. Obrigada. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Te esperamos na Casa da Água com Gás Vichy Catalán. Depois, o Paco Álvares vai estar por aqui. Hoje também temos heróis. Aliás, falando de Ceuta, o lugar lindo que o David nos mostrou. Nas ruas de Ceuta, isso que vocês vão ver é o dia a dia. Corridas. Chega a polícia. Aqueles jovens sem destino, sem lugar, saem correndo. Às vezes eles roubam um pouco de comida. É algo constante. Olhem, Fabian está nos falando sobre esses saques. Já estamos todos sabendo que vamos dar 25 milhões para Ceuta. Não é pelos ceutenses.
Os ceutenses tiveram seus comércios saqueados e tudo mais, mas enfim, isso não importa. Por causa dos menores estrangeiros desacompanhados, os pobrezinhos, as crianças, Mena que Mohamed VI ainda se permite dizer depois que estamos sequestrando. Por outro lado, Marrocos comprou para o herdeiro de Mohamed VI um avião personalizado de luxo, 57 milhões. E nós temos que mandar 25 milhões para alimentar os filhos deles. Isso já começa a ser ridículo. Diga, ridículo. Como podem comprar um avião para Hassan III, o herdeiro? E aqui estamos nós pagando bilhões ao Marrocos. É que é um país rico que organiza a Copa do Mundo de Futebol, cujo chefe de Estado, o sultão, é a maior fortuna da África. É um completo absurdo. Que trata mal o seu povo, cara, porque é uma ditadura. Aliás, na Telemadrid, ontem, não sei qual comentarista, disse que Marrocos era uma democracia. Sério, na Telemadrid podiam fazer uma pré-seleção de pessoas que falam, porque se isso já acontece na Telemadrid, o que vão dizer? Na La1, né? Bom, essa cena, saques em lojas de roupas, me mandaram, dizem que é Ceuta. Tchau, vocês dois. Compramos o mesmo, eles entram. Muitos se vestem, muitos e saem correndo em bando. Assustam muito os clientes, logicamente, ninguém consegue lidar com eles, não conseguem pegá-los. Esse é o motivo pelo qual fecharam. Há negócios que ainda não abriram, até que as coisas se acalmem. Veja só o que David nos disse há alguns minutos. Embora digam na TV que são 4 ou 5 mil, eles acreditam que podem chegar a ser até 20 mil. Os que ainda estão por aí em florestas, em ruas, em porões, em apartamentos vazios, dormindo em carros abandonados, isso não mudou, absolutamente não mudou. Bem, sobre o que está acontecendo, o que fazemos? Tenho vocês muito mobilizados e isso é bom, mas não é fácil. Se as pessoas já têm dificuldade para se mobilizar no resto do ano, imagine em agosto, aqui estamos 4, trabalhando 4. E claro, nem o rei, nem o presidente do governo, Concha, Anabel, Oscar, Ana, Manuel e Juan Carlos. Eu digo, e se às vezes vocês nos convocam para manifestações, por que não nos unimos para ir a Ceuta no dia 15? Poderíamos organizar isso. Eu já estou bem cansada de ouvirem dizer, já reclamei disso muitas vezes, que não fazemos nada, que os espanhóis não fazem nada, mas como assim não fazemos nada? Quem quer fazer alguma coisa, ou seja, o que eu faço? Eu vou sozinha para Ceuta. Defender o quê? Defender o quê? Pois não, eu vou ter que ir com um grupo de pessoas para me sentir apoiada. Por que eu iria sozinha me jogar aos leões, então? Pois não sei. Precisamos que realmente os grupos da sociedade civil se mobilizem, que nos ajudem a nos mobilizar. Mas, por favor, que façam isso, porque Ceuta e Melilla precisam de apoio. O que aconteceria se nos dias 14 e 15 enchêssemos Ceuta de espanhóis? A polícia e o exército sairiam para atirar e bater nos espanhóis? Possível. É preciso fazer o experimento para ver o resultado. Estou pensando em uma coisa e espero que você coloque isso no seu programa. A ideia de como fizemos na Covid. Às 8 da noite, todo mundo saiu para a varanda com as panelas com o hino da Espanha no volume máximo e gritar com todas as nossas forças: Sanches renuncie, Sanches renuncie. Às 8 ou às 7h30, na hora que o pessoal puder, toda a Espanha tem que ir para o panelaço. Já não nos resta mais nada a fazer. Eu acho que os influenciadores são os únicos que podem fazer alguma coisa porque eles têm mais voz. Eu acho que deveríamos preparar os pescadores, os barcos dos pescadores já prontos, e se algum dia acontecer de novo o que aconteceu neste fim de semana, pegar os barcos e irmos nós espanhóis para Ceuta, que possamos ir, porque nadando não dá para ir, né? Olá, bom dia, Albert. Proponho algo para os confidenciais. No dia 15 de agosto, fazer uma missa tanto em Ceuta quanto em Melilla, ao meio-dia, para todos que sejam cristãos e para os que não são, depois tomar um vermute e voltarmos para a Espanha. Muito obrigado. Muito obrigado. Qualquer proposta é boa. Eu
Vocês sabem que eu seria a favor de convocar uma greve geral entre setembro e novembro. A primeira greve geral cidadã e acho que já está na hora. Sei que no final de setembro haverá outra grande manifestação pela dignidade em Madrid. E sobre Ceuta, é preciso acompanhar os acontecimentos, porque agora em agosto eu acho que seria um fracasso. Iríamos, não é que não nos mobilizemos, é que sempre nos mobilizamos os mesmos. É impressionante. Eu vejo as mesmas caras em cada manifestação que eu vou. Temos que agir mudando a abordagem e pensando um pouco mais para que seja algo multitudinário. A última marcha pela dignidade, cerca de 300 mil pessoas sem que nenhum partido convocasse. Isso sim foi um sucesso. Isso deve se repetir no final de setembro, pelo menos em Madrid. Menos que eu sepa em Madrid. Tenho mais. Juanita e muitos de vocês me falam sobre a comida ruim que estão dando para a polícia que está lá. Vocês sabem que isso foi denunciado em vários meios de comunicação, principalmente em jornais diários, e eles melhoraram. Eles mudaram os cardápios porque davam um sanduíche de mortadela e uma lata de atum. Juanita. Como é possível que as forças e corpos de segurança do Estado, policiais nacionais e guardas civis que estiveram em Ceuta para proteger a população deem 77 euros para eles, para dormir, comer e jantar, depois no jantar do Palácio de Marivent para os reis da Espanha, para convidar o grupo de ricaços que foram jantar, tenham 14 pratos de todo tipo. E ainda ouvi a porta-voz do Jupol dizendo que parte do cardápio que davam para eles, que era um sanduíche de mortadela, um iogurte, uma lata de atum, 2 garrafas de água e uma maçã para passar o dia todo, era fornecido pelo exército. Mas como isso é possível? Por que permitimos isso na Espanha? Estou realmente indignado. Eu entendo perfeitamente, comigo também é assim. No Sardinero apareceu essa faixa. Essas ações funcionam. Agora no verão, muita gente vê isso lá na Cantábria. Como podem ver, a faixa diz: não são imigrantes, são invasores. E depois recebi uma mensagem que também me parece muito inteligente. Dizem que o país mais seguro é El Salvador, porque todos os criminosos estão presos. O segundo é Marrocos, porque todos os criminosos estão na Espanha. Estão divulgando mensagens inteligentes como esta. E eu tenho mais algumas mensagens, mas antes falavam sobre se mobilizar. No Japão vão construir uma mesquita, a primeira mesquita que querem abrir no Japão. Veja como eles saíram às ruas em massa. Talvez a gente devesse começar a aprender como as pessoas se mobilizam, por qual motivo e de que maneira. Vamos aprender com outros países. Eles até usam uniformes, você reparou, né? Máscara, a mesma fisionomia. Muito bem, são pessoas que realmente estão preparadas. Últimas mensagens de Diego José Reinaldo, que Paco Álvares está chegando. Eu só queria comentar que, para mim, a primeira prioridade que um presidente de uma nação deveria ter é a segurança dos cidadãos do seu país. Estes aqui estamos vendo que é exatamente o contrário. Eles colocam em risco todos os dias a vida dos espanhóis. Para mim, são verdadeiros criminosos. Olá, Albert. Olha, é o seguinte, eu acho que no PP já não cabe mais nenhum idiota. Agora acontece que o presidente de Ceuta, Juanjo, o Vivas, vai visitar o rei no Palácio de Marivent, em Palma de Mallorca. Ou seja, ao invés do rei da Espanha ir até Ceuta, o presidente de Ceuta é que tem que ir até Palma de Mallorca. Dá para acreditar? Sério. É que não cabe mais nenhum idiota no PP. Estou muito frustrado porque não fazem o que deveriam fazer, nem Marlaska, nem ninguém, ao invés de manterem as fronteiras protegidas. Mas desde sempre, como antigamente se tinha isso, ali ninguém passava. E então não fazem isso, deixam que entrem e depois, bem, temos que assumir a responsabilidade desses menores e depois obrigatoriamente distribuí-las por toda a Espanha. Isso é lamentável, causa uma sensação de impotência. Estamos totalmente desprotegidos. Alguém deveria poder fazer alguma coisa. Foi na quinta-feira, vocês sabem, ontem quando aconteceu,
o rei o chamou para mostrar que não deixam ele ir. Pela primeira vez, a Casa Real faz algo certo, diferente das roupas e das besteiras. Eu acho que o que ele fez está certo, dizer que já que não me deixam ir, vou mostrar que não me deixam, chamando o presidente de Ceuta para ir lá. Agora, outra coisa é que se eu sou o presidente de Ceuta, eu digo, não vou, venha o senhor aqui que nunca pisou em Ceuta na vida. Tome algumas decisões firmes, haja como um rei, pelo menos uma vez. Enfrente-se ao poder pelo menos uma vez. Isso é o que eu teria feito se fosse presidente de Ceuta. Mas olha, cada um sabe de si. Susana Susânagas, redação, últimas mensagens. Aqui seguimos, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial. Muitos dos nossos confidentes estão de férias, mas são fiéis ao compromisso e nos enviam essas opiniões maravilhosas. É o caso do Gregório. Ele afirma que agora há ainda mais motivos para exigir o cancelamento da Copa do Mundo com Marrocos. Viva a Espanha sempre! Francesca também está preocupada e afirma que a ocupação de Ceuta e Melilla é muito grave. Sem dúvida, é vergonhoso que este desgoverno priorize os interesses das ONGs, disfarçando um ataque ao nosso território como se fosse uma crise humanitária. Muito obrigada, Albert, por todo o apoio que você nos dá. Diego diz que quando é que vai ter uma flotilha patriota para Ceuta e Melilla para defender o território espanhol, já que defendem a parte de fora, também poderiam defender o território espanhol. José Ruiz diz que a Espanha não tem jeito. 2 milhões de espanhóis vão às ruas para comemorar a Copa do Mundo com a corrupção deste governo e essa primeira invasão. E depois todos nós ficamos quietinhos na mesinha do bar ou na praia. E isso, a longo prazo, vamos nos arrepender. PCP diz que isso tinha que acabar. Quem deveria acabar com Sánchez é a justiça espanhola, pois assim Marrocos seguirá se aproveitando da situação e das consequências. Quem paga por isso? Pois as consequências quem paga somos nós, ela comenta. E a última, Albert, diz que Luís também nos escreve e diz que queremos que Trump, e além disso quero enviar uma carta. Ele diz que queremos que Trump pressione para que Sánchez suma de vez, já que na Espanha é praticamente impossível porque temos, bem isso, uma política que não serve absolutamente para nada. Não somos capazes nem de sair às ruas, nem de criticá-lo, nem de tirá-lo. E claro, a oposição é absolutamente inexistente. Obrigada pelo programa. E aqui vamos encerrar, Alberto. É importante que, como já falamos na semana passada, temos uma nova loja, que é castilonconfidencial.com/tienda. Vocês podem acessar esse site e temos muitos produtos que podem encantar vocês, desde camisetas, bonés, leques, enfim, o que vocês quiserem. Repetimos, castilhonconfidencial.com/tienda. Entrem, deem uma olhada e comprem. Obrigada, Alberto. Muito obrigado. E obrigado a Maria Pilar Soto pela sua doação, ao Júlio Álvares, a Maria Isabel SD e ao José Icharo. Charo, muito obrigado, você me deixou uma mensagem linda. Obrigado. Oi, Alberto, sou a Charo, esposa do José. Autônomos, você é uma máquina, Nano. Nunca pare com isso, senão vai nos levar à miséria. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês são incríveis. Tenho uma informação, me parece relevante e vou compartilhá-la. Vocês se lembram? Faz poucas horas que encontraram um bebê dentro de um carro que morreu por causa de um golpe de calor. Isso acontece todo verão. Há bebês que esquecemos no carro, o pai, a mãe ou algum familiar. Desta vez o bebê falecido é neto de Tito Berni. Vocês se lembram do deputado Fuentes Curbelo, aquele que aparecia de cueca, ou dos prostíbulos? Bem, o Jornal de Las Palmas publicou isso. Pobre criatura, 20 meses era o neto de Tito Berni, ou seja, o filho do deputado que foi deputado Tito Berni. Aconteceu em Puerto del Rosário, em Fuerteventura. Um abraço para a família, porque, senhores, quando acontece algo assim, é muito difícil. Essa família, sem dúvida, entre a falta de vergonha do Tito Berni e agora essa tragédia, não consegue se reerguer. E para terminar, isso é muito importante. Vocês sabem que temos um segundo canal chamado Tu Cuerpo Sabe. Acabamos de criá-lo. Minha filha fez junto com o Iñaki um pequeno grupo.
Eu gosto muito porque analisa as reações do corpo e por que elas acontecem. Eles fizeram algo que ninguém tinha ousado até agora. Analisar qual doença pode ter se é que tem o primeiro-ministro Pedro Sanches. O primeiro vídeo trata de possíveis doenças físicas. Preparem-se que vem outro sobre doenças psíquicas. Uma prévia, por favor. Existem doenças capazes de provocar algumas das mudanças físicas que vimos nos últimos anos. A resposta é sim. E vamos analisar duas delas. A primeira é o hipertireoidismo. Isso acontece quando a glândula tireoide produz mais hormônios do que o organismo precisa, acelerando o metabolismo. E o que isso pode causar? Perda de peso, mesmo mantendo o apetite, dificuldade para dormir, nervosismo, fadiga, suor excessivo, tremores e aumento da frequência cardíaca. Além disso, quando há uma perda de peso significativa, o rosto pode perder volume e alguns traços faciais podem ficar mais pronunciados. São mudanças que, vistas de fora, poderiam ser facilmente confundidas com estresse, cansaço ou simplesmente com o passar dos anos. É disso que Sanches sofre? Existem mais possibilidades. Eles analisam em um vídeo outras possíveis doenças. Muito interessante, por favor. Eu os incentivo a se inscreverem Tu Corpo Sabe 2.0. Seu Corpo 2.0. Assistam ao vídeo que acabaram de postar, é impressionante. Bem, em 1 minuto chega Paco Álvares, nosso herói. Castilhão Confidencial. Até a... Amigos, os heróis da Espanha, da Hispanoamérica, nos emocionam. Gostamos de conhecer suas histórias, seus feitos, principalmente se são pouco conhecidos. Bem, Paco Álvares, parabéns. Eles gostam de você? Gostam dessa ideia? Veja só, as pessoas dizem, história é chata, não sei o quê, mas veja quantos ouvintes temos que adoram quando falamos de heróis, às vezes desconhecidos, de heróis confidenciais, evidentemente. Não. Não, mas é magnífica. A ideia foi sua e uma ideia brilhante para poder fazer justiça. Um pouco do que fazemos é fazer justiça. Atenção, porque hoje vamos falar de uma mulher que publicava de tudo, na mesma época que Quevedo ou Lope de Vega, mas eles ficaram muito mais conhecidos na história do que ela, não é? De quem estamos falando? Isso mesmo, estamos falando de Sor Juana Inés de la Cruz, da 10ª Musa. Uma mulher, sem dúvida, a mulher mais importante do nosso século de ouro, a escritora mais importante do nosso século de ouro. E, acima de tudo, uma pessoa que publicava em 2 continentes. Então, mas além disso, veja, ou seja, a escritora mais famosa do mundo em seu século, porque evidentemente alguém conhece alguma escritora inglesa do século XVII, ou francesa, ou alemã. Italiana nenhuma, nós, hispânicos espanhóis, temos uma, a Sor Juana Inés de la Cruz. Bom, temos mais, mas essa é famosíssima, mas não damos atenção porque, como dizem que somos machistas e tal, bom, já viu. Olha, é incrível, quer dizer, a mulher mais famosa no teatro, prosa, poesia, autos sacramentais, ela escrevia de tudo, né? Ela escrevia de tudo, e desde muito pequena, quero dizer, ela realmente estava destinada a ser a 10ª musa. Veja, ela nasceu em um vilarejo, em San Miguel Nepantla, na então Nova Espanha. Discute-se se ela nasceu em 1648 ou em 1651. Sabe-se que os pais dela não eram casados, o que é um pouco bem curioso, no mínimo à primeira vista. Você viu isso na época e dizem que aos 3 anos ela se infiltrava na biblioteca do avô para ler os livros que havia lá. Sabemos que, aos 7 anos, ela tentou entrar e tentou se matricular disfarçada de menino na Universidade do México, aos 7 anos, e aos 13 já escrevia poesias curiosas. É uma história. É verdade que, aos 13 anos, ela tentou se matricular na Universidade do México disfarçada de menino? Sim, aos 7, não aos 3 anos, aos 7. Sim, 7, mas como? Quem é que pensa nisso com 7 anos?
Sou uma garota, me disfarço de garoto e quero me matricular na universidade. Entendo por que não deixaram ou deixaram. Não, evidentemente não deixaram, mas enfim, depois, com o tempo, como eu disse, com 13 anos ela já escrevia poesia. E, bom, ela ficou famosa, ficou conhecida e se tornou amiga de Leonor de Carreto, que era a vice-rainha. Com isso, ela se mudou para a cidade do México, a capital da Nova Espanha. E lá então ela começou, bom, a ficar pouco a pouco famosa, a escrever, etc, etc, e no final a entrar, bom, para o convento. Porque ela mesma diz que é onde seria mais livre, talvez por ser freira, por isso não damos atenção à Sor Juana Inés de la Cruz. É possível, na verdade, o problema, pelo que você me conta de Sor Juana Inés de la Cruz, é que ela não queria se casar e naquela época ou você se casava ou virava freira, não tinha opção, né? Havia outra opção. Veja, ela mesma em suas palavras diz, abro aspas, entrei para a vida religiosa porque diante da total aversão que eu tinha ao casamento, era o menos desproporcional e o mais decente que eu podia escolher. Fecho aspas. Mas vamos lá, ou seja, ela virou freira para ser livre de fato, além disso, mas vamos lá, justamente junto com o Inca Garcilaso, com Ruiz de Alarcón, com Balbuena e com Ostros. Isso demonstra que o século de ouro hispânico não é algo de um lado só, da América. É dos dois lados e talvez, sem nenhuma dúvida, a mulher que mais se destacou escrevendo não era deste lado, era do outro, era hispânica do México, da Nova Espanha, nada menos. Claro, é que somos países irmãos, somos a mesma coisa. Ei, quando ela ficou popular aqui na Espanha? Veja só, parece que em 1679 já foi apresentada uma peça escrita por ela diante de Mariana da Áustria, diante da rainha regente. Mas sabemos que Maria Luísa Manrique de Lara, que era outra vice-rainha e também foi muito devota e amiga de Sor Juana, Inés de la Cruz, é quem trouxe suas obras em 1689 para que fossem publicadas na Espanha e logo fizeram muito sucesso. Tanto na poesia, que acima de tudo é poesia de amor, muito amor, até demais para ser de freira, se quiser. E isso, até sua prosa e seu teatro logo se tornaram famosos e há publicações dela, pois, como vemos em todos os lugares, em 2 continentes, uma mulher hispânica no século XVII, publicando livros em 2 continentes. Me parece suficientemente importante para que a gente diga isso. Você me disse que Sor Inés de la Cruz morreu em 1695 e que já fazia anos que ela não escrevia. Sabe-se o motivo? Bom, na verdade não se sabe, é um mistério. O que aconteceu no final, se foi algum bispo, ou seja lá quem for, que disse, bom, já chega, de se esconder no convento para escrever o que quiser. Ou se foi porque ela aumentou, digamos, sua religiosidade, desculpe, e parou de escrever. Ou simplesmente porque suas obras se perderam, mas há sim obras da última fase. Não temos nada escrito por ela, o que é realmente uma pena, porque, bom, é maravilhosa a maneira como ela escrevia. Suas obras estão ao alcance de todos, recomendo aos nossos confidentes que as procurem. E bom, e sim, podemos dizer que há obras dela, bom, Sor Juana Inés de la Cruz, pelo menos o nome soa familiar. Espera. E ela tem monumentos. Tem monumentos no México, tem monumentos em Madrid, tem monumento em sua cidade natal, não é? Em San Miguel Nepantla, e também tem monumento até em Washington e há ruas dedicadas a ela. Ei! Inclusive, me parece a imagem dela estava em uma nota. Acho que sim, na nota de 1.000 pesos mexicanos, se não me engano, faz anos. Sim. Sim, olha, eu preciso te pedir para recitar um poema de Sor Inés de la Cruz, tudo bem? Certo. Um desses poemas, estamos falando de algo muito curioso. Uma freira que se tornou freira para ser livre, mas que escrevia sobre o amor como ninguém, o que é muito curioso. Este é um poema de amor. Este é um poema de amor e, com sua permissão, eu vou ler um pouquinho, é bem breve. Diz assim, nunca encontro prazer completo porque entre alívio e dor encontro culpa no amor e desculpa no esquecimento. Isso da minha dor persistente é algo da dor feroz e não conto muito mais porque passa dos limites da loucura. Se acaso me contradigo nesse erro confuso, aquele que já teve amor vai entender o que eu digo.
Um mistério essa mulher, um Natal de mistérios. Eu acho que ela amou as escondidas, que teve 1000 experiências, mas que mulher, que intelectual, que gênio. Durante séculos, a mais famosa e querida das Américas, não é? Sem dúvida não há nenhuma escritora famosa depois dela, até pelo menos o século XX, estamos falando de 300 anos depois, 3 séculos depois. E insisto, aliás, ainda se conserva no México o convento onde ela residiu por pelo menos 25 anos, o que é interessante, mas imagine se houvesse uma escritora inglesa do século XVII. Ufa! Estariam o dia todo falando dela, fazendo séries, filmes. Bom, temos que valorizar. Ninguém fala nada. Temos que valorizar os nossos mexicanos ou espanhóis, que é a mesma coisa e que são tão grandes. São tão grandes. Sor Juana Inés de la Cruz, não esqueçam dela, por favor, porque ela faz parte da história da hispanidade. Eu te sigo no seu canal Histórias Confidenciais. Um abraço e obrigado. Obrigado. Um abraço, amigos. Até logo. 593.959.304,91 de total confiança. Bem, amigos, e Pedro Almodóvar é o protagonista no final de hoje, com esses bonecos magníficos que faz Froilán Freud Lannister e que o Henrique me manda. Então decidi que vou rodar o filme de maior bilheteria da história da humanidade, que vai deixar Avatar, Titanic e Guerra nas Estrelas como simples trabalhos manuais. Olha, todo mundo sabe que eu sou o melhor diretor de cinema de todos os tempos e um excelente profissional e uma excelente pessoa. Então, o sucesso está garantido. Portanto, pedimos subsídios ao governo do meu querido Pedro Sánchez para poder rodar um filme sobre ele. O filme vai tratar de como um presidente honesto, honrado e viril consegue lutar contra a maléfica extrema-direita, tornando-se o melhor presidente da história. O filme será uma réplica de Superman e mostrará como um homem que encontrou um país afundado na miséria o transformou na maior potência mundial, lutando contra a pobreza infantil, os altos preços da moradia, a dívida e o elevado preço dos alimentos. Claro, como todo super-herói, ele terá sua própria criptonita, e essa criptonita será o caso Pegasus, onde um rei mouro maléfico, apoiado por Israel, Donald Trump e a extrema-direita, tentarão acabar com a vida do nosso super-herói. Não percam, porque tudo o que eu e Eduardo Casanova fazemos são verdadeiras obras-primas do sétima arte. É de se pensar. Os últimos 3, 4 lançamentos de Almodóvar foram um fracasso que ninguém foi assistir nem no cinema. Mas também não quando colocam em canais temáticos, na Amazon ou em qualquer um deles ou na Movistar. Ninguém assiste. Deve ter um motivo. Bom, senhores, mais uma. Astel haste oír-nos. Manda esse vídeo antes de irmos. Atenção, porque eles chegaram em Lanzarote. Senhores passageiros, sua atenção, por favor. Última chamada para a família criminal del PSOE. Pasajeros Sánchez, Gómez y Rodríguez Zapatero. Embarque inmediato. Rogamos abandonen su residencia de lujo en Lanzarote. Se dirijan a la puerta de salida de la Moncloa y pasen a disposición judicial. Lembramos que não é permitido despachar joias sem declarar, nem bagagem de mão com processos pendentes. Última chamada para os passageiros criminosos. O país já espera há tempo demais. Sua salvação. Obrigada por voar com airatividade. Feliz aterrissagem. Antes de morrer. Que bom. E eles têm pendurado cartazes como esses que vocês veem por todo o aeroporto. Bom, eles estão lá porque vão fazer uma pequena ação nas próximas horas. Talvez já tenham feito a primeira parte, mas haverá uma segunda parte. Semana que vem precisamos ligar para Javier Pérez Roldan, advogado da ACIOI, para saber mais. Bom, amigos, feliz fim de semana. Obrigado por estarem aí. Que semana intensa, meu Deus, quanta coisa está acontecendo. E esse é o mês de agosto, na segunda-feira, aqui em La Trinchera, juntos. Eu sou confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde
desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial, de Albert Castellón.